Oi, oi, Toy Maníacos, sejam super bem-vindos. Estou aqui, Aline Reis, social media da Toy Mania, para estar com vocês embarcando em mais um episódio dessa jornada que estamos de conteúdos aqui na Toy Mania. Porque queremos oferecer a você, Toy Maníaco, que é nosso cliente, não só a compra de um produto que você necessita ou que você está procurando, mas sim trazer conteúdos que venham enriquecer o seu dia a dia, a sua rotina. Lembrando que neste ano a Toy Mania completa 20 anos de história. Realmente bastante coisa já aconteceu. Então a qualidade que você preza ao longo de todos os anos, ela permanece aí. Inclusive, a Toy Mania faz parte do Grupo Barão, que foi um dos pioneiros na venda online de brinquedos. Solta a vinheta, produção. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! E para hoje, que estamos aqui em mais um dia de um conteúdo da Toy Play, que é a sua fonte de conteúdo do mundo de brinquedos em várias plataformas. Então você encontra aquilo que estamos fazendo aqui hoje, trazendo esse tema, esse bate-papo super legal e importante para você, tanto no nosso canal do YouTube, da Toy Mania, quanto no Spotify, pois estamos presentes no Spotify também. Para o tema de hoje, nós vamos falar sobre como o brincar que auxilia no desenvolvimento motor das crianças. Um papo com a nossa psicometricista. Você vai entender um pouco mais agora com ela. Jana Pavani, se apresente para nós, por favor. Obrigada, Aline. Eu quero agradecer a Toy Mania pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e trazer um pouquinho, né, da relação do brincar com a psicomotricidade. Então, a minha história com a psicomotricidade, eu sempre falo que ela me encontrou, eu não encontrei. A minha profissão eu sou graduada em Educação Física, comecei numa PAI, lá em Ribeirão Pires, que eu morava, né, em Ribeirão Pires, agora moro aqui em São Paulo. Comecei na PAI, trabalhando com crianças de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, lá eu atendia grupos de cadeirantes, grupos de síndrome de Down, e eu fui sentindo falta de algo a mais. Se eu posso dar algo a mais para essas crianças? E uma amiga do trabalho falou para mim, olha, você tem a cara da psicomotricidade. Eu falei, falei para ela, sério, mas o que é isso? Que palavrão é esse, né? A gente diz, né? E ela falou, olha, vai para São Paulo, lá tem uma pós-graduação, você vai se formar, vai ser titulada, né, psicomotricista, e aí você vai ver, vai. E a trajetória foi essa. E aí eu comecei a ver que tudo que eu já fazia, eu já sabia, só que eu não sabia dar nome àquilo que eu já sabia fazer, né? Olha só. E aí fiquei 12 anos nessa PAI, onde me surgiu um convite para vir para São Paulo, trabalhar no Colégio Catamarã, que é um colégio aqui em São Paulo, particular, e onde a psicomotricidade é o carro-chefe. Que interessante. Então, Aline, eu saí de transtornos do neurodesenvolvimento e vim trabalhar com crianças na educação, né? São lados extremos. E então foi onde eu precisei me aprimorar mais, porque eu não estava reabilitando, eu estava educando. E foi aí onde eu percebi que a psicomotricidade, já, né, explicando o termo, eu falo que esse palavrão todo, ele é a educação do movimento. Então, a educação do movimento, ela tem 3 pilares para ela acontecer. É o motor, é o cognitivo e é o afetivo. Então, eu sempre dou o exemplo de quando a gente vai dirigir um carro pela primeira vez. Primeiro a gente está tensa, então o nosso corpo ele fica rígido. E depois a gente precisa pensar em 1000 coisas para dirigir o carro. Eu preciso pisar na embreagem, soltar a embreagem devagarzinho, colocar a primeira e engatar.
A psicomotricidade é isso. Ela ajuda a gente a desenvolver todas as funções ao mesmo tempo. As funções motoras, cognitivas e afetivas. Né? Ao mesmo tempo, quando eu já domino o carro, eu até brinco. A mãe dirige, dá bolacha para o filho que está lá atrás, né? Pede para o outro pôr o cinto. Então, porque ela já automatizou esse movimento. A psicomotricidade também é isso. É ajudar a criança a automatizar um movimento correto, um movimento eficaz para aquela determinada ação. Né? Então, ela é tão importante hoje na educação, porque a criança, hoje, ela é um ser multissensorial. Né? Ela aprende em diversos sentidos. E quando eu educo esses sentidos, através do prazer, do desprazer, a criança ganhar, a criança perder num jogo, a criança, exatamente como é o nosso tema de hoje, ela pegar um brinquedo e sair da função do brinquedo e recriar em cima desse brinquedo, né? Isso também é a psicomotricidade. Eu trazer esse movimento corporal para um movimento prazeroso também da criança. Fazer com que ela sinta-se à vontade no espaço que ela ocupa. Então, a psicomotricidade também, ela traz várias bases. Então, hoje a gente tem uma base de tonicidade, é onde eu percebo se meu corpo está mais rígido, se meu corpo está mais relaxado. E a base do equilíbrio é onde a criança consegue pular num pé só, consegue andar em cima de uma trave de equilíbrio, ou se ela está na rua, ela consegue andar em cima da guia. Eu lembro muito de fazer isso quando eu era pequena, né? Sim. De andar na guia. Né? A base da lateralidade, né? Então, quando a criança é pequenininha, lá quando ela está nos seus 2 anos, ela consegue distinguir que seu corpo tem vários lados, né? Em cima, embaixo, o lado, o outro, a frente, atrás. E conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo que o corpo dela consegue ir para um lado, consegue para o outro. Ele usa os conceitos à frente, atrás, né? E aí até ela chegar no conceito direita-esquerda, que para a criança é só aos 7 anos de idade que isso acontece. Mas hoje nós temos crianças com 5 anos que já sabem, né? A gente não pode fixar na idade, né? Tem crianças que são mais estimuladas, tem crianças que precisam de mais estímulo, mas todas chegam a aprender direita e esquerda. E depois disso, a gente entra na noção do corpo. Como eu me vejo e o que meu corpo faz? Qual é o espaço que meu corpo ocupa? Então, eu sentada nessa cadeira, eu preciso controlar meu corpo para ela não ir muito para frente, para não ir muito para trás, para eu não movimentar muito. Né? A criança em sala de aula também, ela precisa entender que ali é o lugar dela ficar sentadinha por uns 20 minutos que seja para ela aprender. Esse aprendizado para ela ficar sentadinha começa quando ela é pequenininha. Lá quando ela está com seus 4 anos, que eu peço para ela, espera a sua vez. Eu já vou chamar. Né? As minhas crianças me conhecem como tia Jana. Aí eu falo, tia Jana vai chamar. Calma que a tia Jana vai chamar. Então, eu já estou educando para que ela espere. Vai ser diferente de eu chegar por vivência, tá? Digo isso por vivência. Eu chegar na criança com 6 anos e pedir que ela espere, se ela não vivenciou, se ela não entendeu, né? Então, essas bases psicomotoras, além, né, da coordenação motora global, que é a criança correr, andar, pular, mas tudo isso é com qualidade. A psicomotricidade, ela traz isso, é um movimento com qualidade. E aí a gente chega na etapa final das bases psicomotoras, que é a do movimento de pinça, que é o movimento que a criança precisa segurar o lápis direitinho. É um movimento onde a criança precisa saber fechar seu zíper, onde ela tem mais controle manual, né, de suas ações.
Então, eu acho que eu estou puxando sardinha para minha profissão, mas eu vejo que hoje é a nossa base para uma criança bem estruturada, para um adulto. Outro dia eu vi um meme na internet que era um adulto tentando encaixar uma mala onde não cabia. E ele tentava de um lado, tentava do outro, e não ia. Aí estava escrito embaixo: acho que esse adulto não brincou com blocos lógicos, com blocos de encaixe. E é verdade, sim. né? Então, assim, o mundo da psicomotricidade é um pouquinho esse, né? Uau! Nossa, quanto conteúdo e informação nesse curto espaço de tempo. E assim, realmente é pra gente ver como é importante ter esse olhar atencioso acerca do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento motor. Porque você discorreu aí sobre várias situações, sobre a questão de espaço, não só de si, mas do ambiente que você está inserido. Nossa, muito interessante. E, Jana, como que é o seu dia a dia? Bom, Nesse contexto de psicomotricidade. olha ali. Consegui! Tô orgulhosa. Bom, eu trabalho, como eu disse, em 3 lugares. A minha jornada ela é puxada. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, ela fica leve, né? Sim. E trabalhar com criança é um trabalho que dá trabalho, mas é um trabalho Sim. muito prazeroso. Então, eu trabalho no catamarã durante a parte da manhã e à tarde, com a educação do movimento. Então, lá as crianças são estimuladas por circuitos neuromotores, por atividades manuais, por atividades gráficas, e todo esse planejamento, essas atividades são um grupo de professoras, né? As professoras e eu, que nós colaboramos para esse desenvolvimento da criança. Depois, eu vou para a clínica, toda a parte clínica. Então, Jana, o que chega na clínica, né? Para mim, porque muitas pessoas me perguntam, o que chega na clínica? Na clínica chega crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, hoje tem autistas, tem crianças TDAH e tem outra série de crianças, né, que daria para a gente bater um papão aqui. Mas chegam crianças também que resquícios de pandemia, ou chegam crianças que não sabem brincar. Isso é muito comum. Crianças não saberem brincar. Pegar um carrinho e ficar rodando o carrinho, ou não sabe, ou brincar e largar, não dá uma função para o brincar. Então chegam crianças assim também. Então o meu dia, minha manhã na escola, minha tarde é ajudar essas crianças, cada uma na sua queixa, né, que chegou. E além disso, eu sou professora de pós-graduação. Então eu formo desde o bebezinho até o adulto. Uau! E você entende e fala sobre a sua profissão também nessas fases diferentes, né? Desde o bebê até, assim... Até o adulto. O maior. Gente, isso é muito incrível. E eu gostaria que você trouxesse pra gente como que o brinquedo, o brincar, tem te ajudado nesse processo de desenvolvimento motor das crianças, vendo as fases. Você já citou ali, né, enquanto você falou inicialmente na sua introdução, sobre algumas fases e momentos que a criança se descobre, né, vê esquerda, direita, tem noção de espaço. Então, como você enxerga a brincadeira ou brincar nesse contexto que te auxilia todos os dias? Tá. É uma pergunta muito boa, né? Porque algumas famílias, ou, né, não generalizando, mas algumas questões assim, eu vou pegar esse brinquedinho e vou dar para a criança brincar. Mas tem criança que não sabe brincar. Uhum. Que é interessante, né, a gente pegar esse brinquedo e falar, olha só, acho que ele voa. Um carro voa? Não, um carro anda na pista. Vamos criar uma pista.
Vamos riscar uma pista? Ai, vamos fazer um caminho de almofadas? Achar que é montanhas? Então, esse brincar, ele vem muito com a criatividade. Eu preciso ser criativo para trazer com que a minha criança seja criativa. Na psicomotricidade, nós trabalhamos 3 fases. A fase do corpo vivido é a fase que a criança experimenta o seu corpo para brincar. É a fase dos 0 aos 3 meses, 4 meses, que ela descobre que ela tem mão, que ela tem pé, que ela olha, enxerga, né? Uhum. Quando ela começa a enxergar, né? E depois disso ela olha, começa a reparar nos objetos em volta. Que é aí que um brinquedo bem escolhido vai auxiliar nessa função. Vai ajudar. Olha, esse brinquedo solta som. Olha, esse brinquedo, ele entra aqui. Ou não, ou uma brincadeira. Nessa fase de pequeno, brincadeira clássica. Põe um paninho, achou. A criança adora e quer ficar brincando, né? Daquela brincadeira. Essa construção do 0 aos 3 anos, ela é muito importante para a próxima fase. Porque a próxima fase é do brincar entre eu e o outro. Primeira coisa, a questão afetiva. Eu tenho o meu brinquedo, eu tenho a minha brincadeira, mas eu vou dividir com o outro. Né? Então, olha, minha brincadeira é legal. Ah, mas a sua também, vamos dividir? Que tem criança que não quer, né? Geralmente tem criança que não quer, mas geralmente a criança quer descobrir o que o outro trouxe de iniciativa. Como que é o jogo do outro, né? E aí, esse brincar, ele passa de uma brincadeira do corpo com um objeto, com a brincadeira com o outro, né? Uma brincadeira de jogo de pega-pega, né? Um jogo de jockey-pô, né? E jogo de 3 Marias. Eu sempre falo para as crianças: vamos lá, pega a pedrinha, joga a pedrinha e segura. Quero ver quem consegue. Clássico. Né? E aí a criança vai construindo esse brincar. Então a gente sai desse corpo que está ainda se conhecendo, está conhecendo suas potencialidades, ele vai para um relacionamento corporal e de jogo entre eu e o outro. É aí que a brincadeira entra em ação, na verdade, porque já existem as regras, já existem, né, o limite. Qual é o meu limite? Qual é o limite do outro? Né? Se meu corpo, eu cuido dele de maneira harmoniosa, ou eu sou aquela criança que sai correndo, esbarra em todo mundo, leva todo mundo embora. E bate, vai. Expansiva, né? Exatamente. É aí que a criança vai construindo ao brincar, né? Ela vai construindo esse papel de o meu corpo é atuante também na brincadeira. Então eu preciso cuidar dele. Não preciso ser tão expansivo, senão eu vou derrubar alguém. Sim, nossa, uau, é muito interessante realmente entender o seu dia a dia, a sua profissão e a sua contribuição para essas fases de desenvolvimento motor, infantil, e olhando que para tudo tem uma explicação por trás, existe um conceito, existe uma etapa a ser passada, tem que progredir, né? A criança tem que progredir. E isso, de verdade, eu tô achando super interessante o nosso papo, porque é questão de aprender mesmo, de conhecimento que agrega para nós. E seguindo um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você compartilhasse conosco como que é possível realmente a psicomotricidade ajudar em 3 fases que a gente tem pontual, né, em relação ao desenvolvimento da criança, como o período do bebê. Foi legal porque você já trouxe os 3 primeiros meses de vida, que realmente é muito isso, a criança descobrindo que tem dedo, tem mão, olho, tudo tal. Entender que está em um corpo, aí depois ela interagindo com outro, que às vezes o pai, a mãe, os mais próximos, e depois vai expandindo isso. Então, do bebê, bacana, mas como que é com a criança e depois com o adolescente? Você consegue trazer para a gente um pouco como é possível os brinquedos auxiliarem no desenvolvimento dessas 3 fases? Sim. O brinquedo, eu falo que ele é a primeira porta de entrada da criatividade,
né? Então, o bebezinho descobre. A criança de 4, né? 4 até uns 6 anos, chega uma caixa, e aí? Primeira coisa, ela vai abrir, vai tentar descobrir como o brinquedo funciona. Depois que ela percebe como o brinquedo funciona, ela já começa a recriar brincadeiras em cima de como ele funciona. Então, exemplo, um brinquedo que fala. Geralmente as bonecas falam a mesma frase. Repetidas vezes, a criança ama e a mãe fica, meu Deus. Ela não fala outra coisa. Eu lembro, a minha sobrinha uma vez ganhou uma boneca que ela ficava, mamãe, quero brincar. Eu falava para minha sobrinha, sua filha tá chamando você para brincar, né? E aí a criança começa a falar, ai filha, então a mamãe vai brincar de outra coisa. Você não quer comer? Ah, tô achando que você quer comer. Então a criança recria de uma frase, ela vai recriando para outra, né? Então o brinquedo é a porta de entrada para uma criatividade. Depois, quando a criança passa nessa faixa etária dos 4 aos 6, onde um aprendizado adquirido, tanto no brincar, ele é recriado, a criança começa a criar os seus próprios jogos em cima de um jogo criado, as suas próprias regras. Então, eu dei um exemplo, a gente estava conversando aqui sobre o Uno, né? Pode pegar a gente pode A falar gente só não pode jogar, né, Aline? Porque a gente vai ficar até amanhã. Não é? Aqui no Uno, a gente tem as cartas em branco. Então, a criança que eu jogo, eu permito que ela crie uma regra. Então, tem criança que cria perde tudo. Aí tem criança que cria compre 8. E aí ela vai ter que lidar com essa regra que ela comprou. Então, não existe essa regra no Uno, mas a criança cria. Então, esse fator brinquedo e brincar, ele é muito importante quando ele é contextualizado, né? Isso que é muito bacana. Uau. Não sei se eu expliquei tudo. Sim, assim, deu super para entender. E no adolescente, como que seria? Por exemplo, no que você consegue trazer para uma fase adolescente, que você trabalha, né? Nessas 3 fases, assim. No adolescente, eu vou pegar o Uno de novo. Então, ótimo, ó. A gente vai segunda vez em pouco tempo, papais, mamães, quem está nos acompanhando, Toy Maníaco. Dica de ouro, hein, Uno? Dica de ouro, Uno, que dá para levar na viagem até, né? Sim. Você vai jogando no carro. Eu tenho Uno, eu posso usar com adolescente problema matemático. Então, estou jogando. Ah, caiu lá, número 2. Eu jogo, a gente está usando multiplicação. Criança tem 2, eu jogo 2. 2 vezes 2, 4. Ai, compre 4. Né? Ah, então a gente vai fazer multiplicação, né? Ou a gente vai fazer, vai listar as regras, vamos escrever as regras. Aí já pega no lado motor. Já pega no lado motor para escrita, né? Que é a minha praia, né? Então, vamos escrever as regras. Geralmente no consultório, quando eu tenho crianças que apresentam dificuldade na escrita, todo jogo eu falo para a gente escrever a regra. De fato, eu estou treinando a escrita. Mas para ele está brincando. Para ele só está entendendo mais aquilo que ele vai jogar e entendendo não vai perder. Exatamente. E quando eu trago esse exemplo, eu estou trazendo de crianças de 12 anos. Nossa, né? De 12, 13, né? Que tem uma certa dificuldade, e aí a gente já aproveita para criar regras, recriar regras, montar jogos parecidos também. Sim. Nossa, muito legal que dá para perceber que realmente com os brinquedos, alguns de forma pontuais, tem como observar essas 3 fases de desenvolvimento: bebê, criança e adolescente. E assim, uma coisa, né, Giana, você que é profissional, atua na escola, atua na clínica, atua numa faculdade cada vez mais compartilhando do conhecimento que você possui. Mas e para quem está lá em casa, papai, mamãe, Dinda, que acompanha o dia a dia da criança, como que você pode deixar aqui uma dica de estímulos
que eles podem dar, e aí a gente vai tentar colocar nessas 3 fases. E através desses estímulos também, eles podem perceber alguma fase de dificuldade que às vezes há na criança, ou uma fase muito avançada que a criança está também, porque, né, tem os 2 parâmetros, tem a média, mas tem os 2 parâmetros. Então, você consegue deixar uma dica, assim, de como no dia a dia, na rotina, com alguns brinquedos, é possível observar alguns pontos em cada uma dessas 3 fases? Sim, a gente consegue, né? Eu consigo te passar algumas coisas, porque é o recurso que a gente tem, é um brinquedo. Sim. Né? Eu brinco muito com algumas famílias, eu falo, olha, criança para treinar a letra, não dê um caderno de caligrafia logo de primeira, né? Porque ela vai... Eu não trabalho a caligrafia logo de primeira. Então, vamos escrever uma receita? Pronto, já estou fazendo a escrita, né? Então, quando eu estou com a criança bebê, lá em casa, né? Minha família, chegou um bebezinho, está crescendo de 6, 7 meses. Essa fase já começa a engatinhar. O que eu faço? Deixo um brinquedo um pouquinho longe da criança. Vamos buscar o brinquedo engatinhando e fazendo igual gatinho. Pegou o brinquedo, né? Para a criança que começa a sentar, né? Geralmente a gente põe um monte de almofada para a criança não tombar para um lado, tombar para o outro. Mas pode dar um brinquedo para ela. Meu afilhado tem, né? Essa idade. E ele senta e fica brincando com um brinquedinho. É um controle remoto que ele solta som e deixa a criança lá, sustentando aquele padrão que é sentar. Aí, chegamos um pouquinho nos 3, 4 anos, que é mais difícil, né? Que a criança já sabe andar. Sim, já sabe andar, tá correndo, né, ali. Exato. Primeira coisa, autonomia. Uhum. Olha, vamos brincar na areia? Vai tirando seu sapato que eu vou tirando o meu. Sabe? Vai fingindo que você não dá. Ai, mas por favor, me ajuda. Ai, estou muito ocupado. Preciso tirar o meu. Vai tirando o seu. Pegou o brinquedo? Vamos guardar o brinquedo? Né? Vamos guardar o brinquedo? Ou, durante o brincar, tá percebendo que a criança não tá conseguindo interagir com aquele brinquedo? Vamos supor que sejam 2 bonequinhos, né? De Homem-Aranha, enfim. Vai na criança e fala para ela, olha, eu vou ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha chegou. Qual é a missão que hoje nós vamos fazer? Desperta na criança. Qual é a missão? E hoje nós vamos salvar o gato do prédio, a criança fala. Aí o adulto tem que soltar o tom. E aí você vai percebendo nível de criatividade, né? Quanto esse motor da criança colocar o tênis, quando a mão, a questão manual dela vai estar conseguindo trabalhar os movimentos finos, né? Porque colocar a meia não é fácil, né? Você precisa de todo um movimento fino para a meia ser colocada no pé. E colocar o sapato também. Então, nessas pequenas ações do dia a dia, dar banho em boneca. Banho na boneca. Esses dias de calor no consultório foi banho nos brinquedos. Então, o que eu queria trabalhar com essa determinada criança específica? Ela trabalhar o seu motor, a água não voar para tudo que é lugar, ela controlar o seu corpo naquele espaço. Né? Vai dar banho no brinquedo. Trabalhar a motricidade fina quando eu estou trabalhando com a esponja, por exemplo. Eu aperto e solto, aperto e solto. Ao invés de eu dar um exercício para a criança, aperta e solta, aperta e solta. Não, vai lavar brinquedo. Tem que contextualizar, né? Para que a criança consiga entender, consiga sentir certo interesse. Exatamente, tem que contextualizar e trazer muito para o lúdico. Quando você entra no universo da criança, fica muito mais fácil. Sempre eu falo isso para as famílias com quem eu trabalho. A gente nunca pode esquecer que o adulto somos nós. Sim. E as crianças são eles. Então, a gente já passou pelas fases. Então, a gente tem que ir à idade da criança, né? De 3, 4 anos, né? Nessa idade que a gente está relacionando. Quando a gente fala dos maiorzinhos,
né, dos 7 aos 10 anos, jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro é a sacada, porque você vai trabalhar estratégia, planejamento da ação, como que a criança se planeja, né? E para os adolescentes a mesma coisa. E aí eu vou perceber, tá com uma dificuldade de planejar, eu vou ajudar. Não tem muita dificuldade, ótimo, vou dificultar. E quando a gente fala em observar, né, essas questões motoras, é o brincar em brincadeiras. Vamos brincar de correr. Vamos brincar de pega-pega. Vamos jogar bola, eu e você, a bola, né? Vamos brincar de andar de bicicleta. Vamos andar na guia. Tá andando na rua, anda na guia. Quero ver se você consegue equilibrar. Pula a poça, né? Pula a poça, né? Ao invés de pegar no colo, pula a poça. Né? Então, nessas cotidianos, nessas atividades cotidianas, a gente já consegue ajudar muito. Fechar o casaco, né? Pôr a blusa. Né? As crianças aprendem a questão de esquema corporal muito por vivência. Então, se eu permito que a criança vivencie colocando seu casaco, colocando sua roupa, ela já está entendendo um pouco do seu esquema. Uau, tira a mochila, coloca a mochila. Na medida que você foi falando, foi me vindo à memória alguns cenários mesmo do dia a dia. Que, vai subir para entrar no carro, vai descer do carro. Tudo isso são coisas, né? Ou quando o pai para assim para uma criança, corre aqui para abraçar o papai, né? Consegue ver a velocidade, se ela realmente consegue abraçar com força ou não, se ficou meio lá caindo, assim. Nossa, são vários estalos realmente do dia a dia que é possível você ver se de fato a criança está desenvolvendo conforme a sua faixa etária, né? O que é importante, Jana, acho que a gente reiterar aqui, estamos em um papo com uma profissional, isso não isenta de uma consulta. Sim, com certeza. Né? Então, assim, é importante a gente deixar isso claro, né? Observem, sim, os seus filhos no dia a dia. A Jana colocou aqui pra gente vários contextos onde é possível ter esse olhar atencioso e observar se, de fato, a criança está evoluindo ou não no seu desenvolvimento motor, cognitivo e outros. Mas, na medida que tiver alguns indícios, é bom, sim, procurar um profissional, né? Porque hoje, os pais super atenciosos, preocupados, vê muita coisa na internet e acaba pegando aquilo em função da internet, né? Exatamente. Uma era que traz muita informação, mas, ao mesmo tempo, é um excesso de informações, né? É um excesso de informações. Eu ia dizer exatamente isso. Né? Então, hoje, estou com dor de cabeça. Pronto, sai 1000 coisas de dor de cabeça no Google. Né? Sim. Então, geralmente, eu sempre falo que a melhor comunicação é família, escola e o médico que atende essa criança. É a melhor comunicação. Então, se o pai... Exato. Nossa, percebi que meu filho tá com um pezinho torto, sei lá, tá andando diferente. Vou ver na escola. Aí, na escola tá assim também? Não, na escola tá tudo bem. Então acho que é comigo. Vou falar com o pediatra. Então, usar essa tríade muito sólida, deixá-la sólida, né, na verdade. Porque aí não tem erro. Não tem nem... Você previne até situações ou você fala, tá tudo certo, fica tranquilo. Né? Então, deixar exatamente isso, sempre procurar a ajuda de um profissional, né, que um profissional que você confie, né, que a família confie, né, e procurar também a escola. Sim, com certeza. Você ter citado esses 3, assim, são essenciais, né? Não tem como trabalhar só uma coisa só, é o pediatra, mas tem o lado educacional e tem a questão da família que acaba sendo a base, porque uma coisa reflete na outra. Exato. Né? Se não está bem em casa por alguma questão, vai refletir no educacional, vai refletir no desenvolvimento em si, junto com um pediatra, com, enfim, uma série de profissionais que acompanham a criança. E do contrário também, né? Exato. Então, é realmente muito importante isso, ter sempre, né, papais, fica aí a dica,
como a Jana falou agora, como é importante trabalhar esses 3 pontos em conjunto e sempre estar atento. Alguma coisa viu diferente em casa? Tá na escola também? Ah, não tá na escola? Então é comigo, como você falou. Há algo diferente do pediatra, mas como tá na escola também? Reflete ou não? Então, tudo isso é questão de realmente acompanhar. E ainda levando, né, assim, continuando realmente o nosso papo, eu gostaria que você, com todos esses seus anos de experiência, Ai, meu Deus. trouxesse pra gente um top 3 de produtos que são essenciais para o desenvolvimento motor infantil. Olha, primeiro que eu vou falar que a Toy Mania tá de nota 10. Porque quando você, né, quando no nosso bate-papo antes daqui, vou dar uma olhada no site, vamos ver. E realmente tem as bicicletas da Caloi. E as bicicletas da Caloi é que eu mais indico. São as melhores no mercado. Ao meu ver, né? Porque são bicicletas duráveis, né? Já falando do top 3, então a primeira é a bicicleta. Boa. Bicicleta, ela ajuda em quê? Então vamos ver no que ela ajuda. A bicicleta ajuda você sustentar a atenção, porque ninguém anda de bicicleta quando tá aprendendo olhando para o nada, né? Então você tem que se manter atento no que você está fazendo. Ela ajuda na coordenação de movimento, então eu preciso pedalar, ter uma constância de movimento coordenado. Eu preciso ter equilíbrio e eu preciso me manter com a minha tonicidade, aquilo não tão rígido, porque senão eu vou cair da bicicleta, e não tão mole também, senão eu vou cair da bicicleta, né? A criança mais molinha dificilmente consegue andar logo de primeira, né? Eles precisam de treino. E uma dica que eu dou para as famílias, para os papais, para as mamães, é que não desistam da bicicleta. É difícil mesmo. Compra da rodinha, investe, porque todas essas bases que eu falei, que a bicicleta traz para a criança, ajuda na sala de aula. Por que ajuda? O equilíbrio. Por que o equilíbrio ajuda na sala de aula? Eu tô aqui sentadinha. Se daqui a pouco eu começar a fazer assim, eu vou cair. Então, eu preciso me manter equilibrada. Atenção. O que ajuda a atenção em sala de aula? Eu aprender. Eu manter a atenção naquilo. Né? Essa persistência atencional, né, da criança. Entender o que a professora está dizendo com o que eu vou dizer. Né? Essa coordenação de movimento começa com a criança olhar o que ela está fazendo e trazer para o papel. Olhar o que ela está fazendo e trazer para o papel de uma maneira mais ocular. Né? E ela não vai ficar com a cabeça. Logo nas primeiras dias de escrita, sim, né? Mas ao longo do tempo é só o olho que vai e já nem o olho vem, né? Automatizou tanto que ela só escreve. Então, meu primeiro é a bicicleta a partir dos 4 anos. Ai, Jana, mas a minha criança, ó, a partir dos 3. Com rodinha e vai que Com vai, né? rodinha E e vai que bicicleta vai. tem uma infinidade, viu? Realmente, como a Jana falou lá no site do Toy, são vários modelos de várias marcas, preços variados, Sim. com rodinha, sem rodinha. Você pega realmente desde essa fase dos 4 até adolescentes. Então, realmente, papais, não desistam. Não desistam Não da bicicleta. desistam da bicicleta. Não desistam, porque é um brinquedo, né? E hoje é um meio de transporte. Sim, hoje é um meio de transporte, exato. Né? Que você vai pro resto da vida. Né? Você vai... Ai, às vezes eu tô estressado, vou andar de bicicleta. Né? Então, a bicicleta, para mim, é o primeiro de 4 a 6, assim, até o resto da vida. Mas é uma faixa etária que não dá para desistir. Acho que é muito importante. E aí, qual a sua segunda indicação? Que eu pedi um top 3. Vamos lá. Minha segunda indicação vai para os blocos de montar para criança de 6 meses a 2 anos e meio. Né? Até 3, tem criança que gosta. Por quê? Primeiro que eu já dei o spoiler no começo da nossa conversa. O bloco de montar, ele traz para a criança um raciocínio espacial, porque ela precisa encaixar aquele brinquedo dentro daquele bloco. Mas, Jana, raciocínio espacial, o que tem a ver com a escrita? Quando eu vou escrever, eu preciso escrever dentro da linha.
Eu preciso Sim. organizar o meu espaço. Então, primeiro eu aprendo na brincadeira, vou trazendo esse conhecimento para chegar na fase de alfabetização. Então, bloco é sensacional. E o bloco também, você não precisa só encaixar, né? A criança pode ser aquele bloco de montar. Aqui você pode criar um espaço, né, diferenciado dentro da sua casa, onde você divide as pecinhas e a criança vai ter que procurar do rosa, o bloco azul. Divisão das cores, ela ir organizando ou então procurando, né, de acordo com aquelas cores. De acordo com aquelas cores. Você já está iniciando o aprendizado de cores para a criança. Né? Então, bloco é o meu favorito também. Então, vamos bicicleta, blocos de montar e... E qual você acha, Aline? Eu acho que é o seu top 3 que vai ser falado a terceira vez. É o Uno. Eu amo o Uno. Amo o Uno. Eu acho que esse jogo, assim, ele favorece primeiro a todas as idades. Sim. Né? Para adolescente é um jogo muito bom. Né? Primeiro que traz estou com os meus filhos em casa, o que fazer? Jogo de tabuleiro e jogo de Uno. Não tem segredo. Planejamento de ação. A criança precisa planejar a ação dela. Se ela joga uma carta errada, acabou o jogo para ela. É o cognitivo total, né? É cognitivo total. Né? Esse planejamento de ações, né? Então, esse top 3 eu tenho no consultório. Não deixo de ter. Só não tenho a bicicleta. Mas eu fico. Né? Porque andar dentro da sala. Nossa, muito legal. Realmente, gente, Uno. Presta aqui, Jana, por favor. Ó. Uno. Realmente, quem não tem, é fácil de você começar a jogar, mas é difícil de separar. Mas é muito bom, é realmente muito bom. É mesmo. E assim, são 114 cartas. A idade que está sendo recomendada é acima de 7 anos. Só que da maneira que você está falando, se consegue dar essas atribuições, essa indicação de como vai usar o Uno, para que faixa etária, qual é a intencionalidade, acredito que até um pouco antes, se acompanhado, né, de um responsável ou até uma indicação. Então, por exemplo, Uno você consegue usar uma criança de 5 anos, de 6 anos no processo de alfabetização? Sim, a gente consegue, porque como o Uno ele é um processo de cartas, de cores, eu posso combinar com a minha criança. Olha, só vale jogar a carta azul. Boa. Né? Ou eu posso combinar com a minha criança. Olha, só vale jogar o número 2. Né? Tô com uma criança de 6 anos. Só vale jogar os números pares. Só vale jogar os números ímpares. Então, dá para super variar as brincadeiras, né? Com uma criança menor, você pode estipular as cores, né? Vermelha, azul, verde e amarela. Aí você dá esse monte de carta aí que você falou. Ela vai ter que colocar a cor vermelha na cor vermelha, a cor azul, a cor na azul. Ela já vai fazendo essa associação de cores. Né? Isso então, é muito legal. Tem 1001 coisas para fazer. 1000 utilidades, né? Uno realmente é um que, assim, não tem quem não goste, quem não tenha em casa, quem não lembre dele em uma viagem, né? Numa sempre. viagem, Tem que ter um Uno. Todo mundo. Todo mundo até tem uma memória afetiva. Exatamente. Né? E eu já vou puxar esse gancho, que acho que o brincar e a brincadeira, o brinquedo traz uma memória afetiva para todo mundo. Não tem um brinquedo que a gente pergunte e fale, qual a sua memória afetiva dele? É quando eu morava na casa dos meus pais, quando eu não conseguia dormir, eu abraçava meu urso, né? Então, eu acho que está muito relacionado e eu acho que hoje a gente tem que estimular mesmo, assim, esse brincar, os brinquedos. Eu acho que a gente está no caminho certo. Uau, que legal. E, Jana, você realmente dá para ver que você ama o que você faz, tem muitas experiências aí como bagagem. Você consegue citar pra gente 2 exemplos de crianças que marcaram a sua jornada e que você viu realmente que foi reflexo de tudo aquilo que você ensina, que você entende, que você passa ali no pilar, junto com a criança, com a família, a escola, a pediatra. Você consegue trazer isso pra gente? Não precisa citar nomes, caso não queira, né? Pra gente preservar as crianças, mas
trazer essa situação em si, né? Porque às vezes é um caso de que um pai, uma mãe esteja ouvindo em casa e você pode trazer exatamente, né? Não sei qual é, mas digo, às vezes você pode trazer um exemplo de um pai e uma mãe que está passando essa situação em casa. E pensa que, por vezes, ou não tem uma solução, ou o filho não vai conseguir evoluir, ou está preocupado e não sabe o que fazer, como fazer. Então, traga para a gente 2 exemplos de crianças que te marcaram nessa jornada. Tem um caso assim que eu adoro, que é uma criança que chegou no consultório para mim com 3 anos, né? Tinha uma dificuldade de fala instalada e eu tinha acabado de entrar na equipe, já tinha uma equipe de fono, a escola, e a gente começou a brincar com essa criança, só brincar. Então, ela era aquela criança que pegava o brinquedo e não sabia o que fazer com o brinquedo. Então, rodava a roda, jogava o brinquedo para o ar, não sabia. Então, a gente começou com o brincar. Então, a gente foi brincando, a gente foi construindo cabana, foi desenhando. E a gente foi, olha, vamos lá, vamos brincar de cavalinho, vamos brincar. E a gente foi ajudando com esse brincar, esse corpo presente na brincadeira. O processo foi acontecendo. Em cada reunião de 6 meses, eu tenho com as terapeutas, a gente via que ele estava melhor. A gente via que ele estava assim, ó, soltando algumas palavrinhas, soltando algumas coisas. E sem eu pegar na mão dessa criança para escrever. Hoje ele escreve o nome dele, ele já soletra o nome dele, né? E assim, sem eu ficar lá macetando, só com a experiência de brincadeira, trazer esse corpo em movimento, né? Então, esse é um exemplo assim que eu falo, gente, o que eu fiz aqui? Que satisfatório, que né? satisfatório, né? Porque a criança entrou não falando nada. Com o trabalho da fono, o meu, da psicóloga, da família, da pediatra, a gente conseguiu todo mundo falar a mesma língua. É um grupo de profissionais, né? Com um objetivo comum. Exatamente. Então, é engraçado, porque hoje a criança chega, fala o que fez no fim de semana, agora fala mais que tudo, não deixa a gente trabalhar. Né? Então, esse foi um caso muito bom. Um outro caso, assim, é uma criança já, né, diagnosticada, e eu era assessora do colégio. Então, assessorava o colégio a trabalhar a psicomotricidade na escola. Então, nesse colégio, nós trabalhávamos os circuitos psicomotores. Então, a criança rastejava, pulava, tinha uma série de coisas para a criança fazer. E aí, chegou essa criança, né, que apresentava uma paralisia cerebral. Nossa. E uma criança com um cognitivo super preservado, porém, o motor bem defasado. A mãe fazia N terapias e eu falei, olha, vamos... eu não sei trabalhar sozinha, Aline. Então, eu falei, vamos ligar para essas terapeutas e vamos ver o que elas estão fazendo. A gente continua aqui na escola. Quem vai ganhar é a criança. Sim. Né? E aí a criança foi evoluindo. Então, ela fazia terapias fora, né, do país. O terapeuta mandava para a gente que a gente tinha que estimular. E a gente estimulava. Todo dia essa criança, todo dia. De engatinhando, de locomoção, de engatinhando, ela passou para andar de andador. E eu nunca me esqueço que a gente estava um dia na escola e ela falou para mim assim, tia, eu tenho muita vontade de pular. E eu, na minha cabeça, falei... Como, né? Como? Eu falei, vamos ver, um dia, vamos ver, né? Vamos treinar. Porque eu acho que você fala, sim, não... tudo é o treino. Para criança, é bom trazer isso, do treino. Ninguém delimita ninguém, só Deus sabe. Sim, a gente boa, não ninguém sabe. delimita ninguém. Né? Exato. Então, vamos treinar. Começou a pular, com ajuda. E aí, eu, muito sentida, né? A assessoria acabou. E eu em contato com a mãe, contato com as terapeutas. Então, essa criança hoje anda de bicicleta.
Nossa, que demais. Ela corre maratonas de 4 quilômetros. Gente, olha a evolução, né? É. A mãe realmente não vai ser desistiu. só um diagnóstico, é estímulo. É pra gente realmente ver que o estímulo muda completamente. Total. Né, eu sempre digo que, assim, né, essa criança, né, ela veio já com o diagnóstico, é só no papel. Para mim, Janaína, a minha concepção de diagnóstico é para eu saber o que O é seu ponto de o meu ponto de partida. partida. Porque o meu final é onde a criança te quiser. Né? Então, eu já tive crianças, exato, que a escola falou, olha, vamos deixar essa criança escrevendo bastão. E eu falando, vamos escrever cursiva, né? A letra de mão dela. Uhum. Sozinha, a criança escreveu cursiva. Nossa. Então, eu falei, gente, é o trabalho, né? O estímulo, ele faz tudo, né? Um bom estímulo, né? Sim, um bom estímulo realmente faz tudo. E, sim, algo que me veio até em mente, então, essa questão do estímulo. Tivemos aí, né, recentemente, passando por uma pandemia. E como os pais tiveram que se reinventar para que pudessem estimular os seus filhos, tal. Quanta coisa provavelmente deve ter sido perdida. Você pode compartilhar com a gente sobre a sua ótica acerca da pandemia, o isolamento, o que isso refletiu no desenvolvimento das crianças? Sim, exato. Então, as crianças ficaram aí, vamos dizer, 2 anos e meio, né? Até a gente retomar. Sim. Né? Num período de isolamento, né? Não podemos dizer todas, porque, né, nós não sabemos, mas Uhum. A primeira coisa foi a questão social. Então, o que era meu era meu. Então, a criança voltou para a escola. A minha percepção é essa. O que é meu, eu não vou dividir. Então, o que era de todo mundo, vamos brincar todos juntos, acabou. Né? Só eu vou brincar. Uma outra questão, as crianças voltaram para a escola, na minha percepção, sem domínio do seu corpo. Então, a criança corria, ela não tinha percepção que ali tinha que parar porque tinha uma valeta. Corria e caía. Né? Muitas crianças caindo, muitas crianças com posturas inadequadas, sentando em W. Né? O que seria esse sentar em W? É quando a criança senta com a perninha para trás. Sabe certo. quando ela põe as 2 perninhas assim? Uhum. Quando ela senta assim. E é uma postura muito inadequada para a gente fortalecer coluna. Crianças que sentam em W geralmente são crianças que têm maior nível de desequilíbrio, que andam mais levando tudo aí pela frente. Né? Então, as crianças voltaram sem esse controle inibitório. Né? O que a gente chama de controle inibitório? É aquilo que eu consigo controlar de inibir. Tô de dieta, não vou comer chocolate. Tem um chocolate aqui, mas eu não vou comer, porque eu tô na dieta. Controle inibitório da criança. Eu pedi para ela esperar. Ela vai esperar 2 minutos para beber água, porque o outro amigo está esperando. Não, as crianças voltaram sem, né, muitas crianças sem esse controle inibitório. Então, aspecto motor, criança não sabendo andar, tirando o pé do chão, andava arrastando. Crianças querendo assistir aula deitada na cadeira, os adolescentes, né? Geralmente. Então, a gente teve aí uma grande defasagem em relação a isso. Muita criança pegando errado no lápis, mas é muita. Né? Então, a gente tem essa pega trifásica, né? Muita criança pegando assim, criança escrevendo com a letra grande, letra pequena. Né? Porque o motor perdeu. Né? O motor não foi trabalhado. Né? O carro-chefe, que é o corpo, ele deixou de ser trabalhado. Então, agora é hora de resgatar. Né? Então, agora é hora da gente colocar isso para funcionar. Agora é uma fase de grandes desafios, né? Grandes desafios. Porque é toda essa reintegração das crianças no contexto social, no contexto motor, no contexto cognitivo, todos esses pilares que você tem trago.
pra gente é realmente o período de resgatar isso, né? Aline, e assim, né, de coisas básicas, né, crianças que já conseguem pôr os seus próprios sapatos, mas que não, em casa não usavam muito sapato, né, sapato meio, ficava de chinelo, Sim. né, então voltou, tem que pôr sapato, tem que pôr a roupa, mas em casa não tinha que pôr muita roupa, né, então isso mudou muito, né, e o uso de telas, né, o aumento de uso de telas. O uso de telas. Esse uso de vilão. telas, quero morrer. Né? Então, exato, aumento de uso de telas. Hoje a gente tem crianças que usam mais óculos, mais míopes pelo uso de telas. Né? Então, são crianças que não, né, geralmente essas crianças são crianças que não estão sabendo esperar. Então, quando elas pegam um brinquedo que precisa descobrir como funciona, não quer brincar. Olha só. Por quê? Precisa montar, precisa ter um tempo. Né? E a tela, ela é isso. Ela só vai. Ela não dá um tempo para a criança Ela já esperar. traz o imediatismo que a criança começa a achar que para todas as outras coisas vai ser vai dessa ser forma. assim, que o brinquedo vai fazer assim, ele vai montar. E não. Nossa, Né? Ela exato. precisa pensar no que vai acontecer. Então, acho que isso também, né, é até uma dica assim, que eu dou para as famílias que estão nos assistindo. Reduz o tempo de tela. Né? Reduz. Dá um brinquedo na mão e fala, eu quero assistir meu YouTube, né? Porque hoje as crianças estão como nós, né? A gente não pode nadar contra a maré, né? Eu acredito que nadar contra a maré é muito ruim, mas também deixar a vida me levar também Só é em muito função ruim. disso não tem como. Exato. Então é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Nossa, é o Jana. equilíbrio. Perdão, assim, Imagina. muito enriquecedor todo o nosso papo. E eu gostaria de saber de você, temos aqui vários brinquedos. Eu tô curiosa também. E eu gostaria de ouvir de você como profissional dicas que você pode dar de como escolher um bom brinquedo para o filho. Vários papais ou mães que estão nos assistindo. E a gente vai voltar a colocar naquelas 3 fases: bebê, criança e adolescente. Com base em alguns que estão aqui, o que você poderia nos falar nesse sentido do que o pai pode observar? Tá. Então, vou começar com os bebês, né? Certo. Vamos começar com os bebês. Eu achei esse muito fofo. Né? Então, esse é um brinquedo para uma criança até uns 2 anos, 1 ano e meio, onde aqui a gente já pode trabalhar as cores, é um brinquedo sonoro, ele vai trabalhar as percepções sensoriais, auditivas, visuais, né? É um brinquedo onde a criança vai manusear. Mas meu filho ganhou esse brinquedo quando ele tinha 6 meses. Hoje ele tem 1 ano. Eu vou dar. Não, vamos ensinar as cores para ele, né? Não, vamos ensinar o ritmo para ele. Né? Então, não precisa se descartar de um brinquedo quando ele já não é para aquela idade. A gente pode recriar em cima. Então, acho que esses brinquedos sonoros, para uma criança, né, de 2, né, até 2 anos, ele é um brinquedo muito legal. Sim. Né? É um brinquedo onde vai estimular sensorial. Com certeza. Total. Muito legal. Esse, inclusive, é muito fofo, né? Porque já pega todo um contexto lúdico, como a gente vem falando aqui, que chama muita atenção dos bebês. Esse pianinho do Bita, que também tem percussão, tem a questão das cores, toca as músicas também, que são específicas do Bita, que quando você vai apertando, ó, vem do tamborzinho. E aqui tem várias teclas que trazem os personagens, então já contextualiza naquilo que o bebê gosta. Que o bebê gosta. Então, acho que é uma questão de já chamar a atenção para aquilo que realmente não só vai ser um estímulo, mas ele vai gostar de estar ali, de estar acompanhando, porque é muito legal, porque estimula realmente a audição, o tato, a visão. Exato. Então, para um bebezinho, que esse aqui, por exemplo, do Bita é indicado para 1 a 3 anos. Então, você acredita que dica que fica para os pais é: brinquedos para a fase de bebê são aqueles que estimulam sentidos? Estimulam sentidos, exatamente. Estimula o sentido. E aí, vou até dar uma dica, então,
sei lá, para legal. as crianças de 4 meses, bebezinho de 4 meses. Os pediatras hoje recomendam que o bebê fique de barriguinha para baixo. O bebê não gosta. Ele não gosta, é uma posição desconfortável. Sim. Um brinquedinho desse na frente, ele fica. Ele fica por tranquilamente. Um minutinho, tranquilamente. Então, com certeza. E criança, exatamente de 1 ano, 2, ela vai começar a ter ritmo. Né? Esses brinquedos sonoros, eles trabalham os ritmos também. Né? O ritmo corporal, se é um ritmo alto, né? Grave, agudo. Enfim, acho que super funcional. Muito legal. Outro ponto agora foi pra gente ir pra uma fase mais de criança, menino, menina. E aí, quais são os critérios que você gosta de ver nos brinquedos para que consiga trazer mais, estimular esse desenvolvimento motor que tem sido o nosso papo de hoje? Vou começar com as meninas. Esse a gente pode deixar, né? Que ele pra é depois. sensacional. Sim. Vou começar com as meninas. Esse eu achei uma graça. É uma fofura. Eu já estava querendo brincar. As coisas. Você fala, vamos testar esse brinquedo? Esse brinquedo, ele é uma graça porque ele traz a questão da criatividade, porque é um brinquedo onde a criança ela tem que pintar. Sim. Ela vai ter que pintar o unicórnio, né? Ela vai deixar ele do jeito dela. Então, criatividade. Planejamento. Por quê? Se eu pintar o nariz aqui, aí aqui talvez não caiba o que eu queira fazer, um coração. Né? Então, planejamento. Vai trabalhar esse controle de gesto. Porque eu não vou poder fazer assim, grande. Eu vou ter que fazer pequenininho, um gesto menor. E uma questão que a gente trabalha muito dentro de um dos objetivos da psicomotricidade é fazer com que a criança domine. Uma mão eu seguro o objeto, uma mão é de apoio e a outra executa. Esse brinquedo é sensacional para isso. Na escrita, uma mão segura a folha e a outra executa. Sim. Então, eu já estou intuitivamente desenvolvendo essa habilidade na criança com um brinquedo. Né? Trabalha cores. Ele é um brinquedo que acho que você tem até as formas, né? Que dá para fazer. Um fofo. Então, esse com certeza indicado para uma criança de 5 anos, a partir de 4, 5, né? Se eu não me engano. Esse kit do Airbrush é muito legal, porque ele é recomendado a partir dessa idade, mais ou menos 5, 6 aninhos. E o interessante é porque, assim, foi realmente o que você falou, estimula a criatividade, porque a própria criança vai personalizar ali a sua pelúcia de unicórnio, com um jatinho ali, ela consegue também fazer as formas, os desenhos que quer. E para as mamães, aí vem um ponto que toma o coração de cada mamãe, que é só lavar e reutilizar. E a criança pode várias vezes se divertir, fazer formas diferentes, colocar cores diferentes. Então, assim, realmente, papai, mamãe, aí, ó, não deixe de garantir essa preciosidade de brinquedo, que é uma indicação da nossa profissional que está aqui hoje, que vale super a pena, realmente. Super a pena, porque se você vai reutilizar, aí também não trabalha a frustração, né? Porque tem criança que vai falar, ai, mas é porque eu queria muito pintar aqui. Não, calma, dá para lavar. Dá para tentar de novo, de novo. Exatamente. Muito bom. E ele, assim, é super seguro, porque vem par de luvas também, para que a criança possa usar. Tem a pistola aerográfica, tem a questão das canetinhas que ela vai colocar, a pelúcia que já vem, as canetas coloridas, tem os stencils, então realmente vários estilos e formas dá pra gente desenvolver com ele. Agora eu gostaria de saber, Janda, na parte dos meninos, né? Isso aqui é mais cara de menina. Eu tenho muita menina na família, já tô imaginando as meninas, viu? Né? Como seria interessante com elas. Eu adorei esse que você trouxe, porque eu não conhecia. Olha só. Então, não é um brinquedo que o pessoal lá de casa vai falar, ela já conhece. Não, eu não conhecia mesmo, porque, né, eu acho que é novo esse Hot Wheels aqui. Sim. Então, para os meninos, eu indico muito brinquedo que a gente possa trabalhar a área lógica, a área
de organização. Então, esse brinquedo aqui da Hot Wheels, ele é um brinquedo que o carrinho não vem pronto. A criança precisa montar. Sim. E se ela colocar uma peça errada, pode ser que o carrinho não fique pronto. Pode ser que dê ruim. Então, esse brinquedo é funcional para essas questões de organização, planejamento, trabalhar motricidade fina, porque é mais manual. A motricidade fina é quando tem que se atentar a esses detalhes de encaixe, forma. Exatamente, né? Quando a minha mão está em função, né? Quando eu trabalho a motricidade fina, é quando a minha mão ela é executora do processo. Então, esse aqui é maravilhoso, né? Para a mão estar em execução, porque se a criança não colocar a mão, ele não vai funcionar. E aí, depois do carrinho, né? Uma dica aí para dar continuidade na brincadeira, vamos montar a pista de carrinho. Sim. Fazer corrida de carrinho. Hot né? Wheels é Ai, sensacional Hot Wheels é nisso. sensacional. E esse aqui, ó, do Monte Seu Carro, ele realmente é muito legal, porque ele é fácil de montar, tem essa função de fricção. Ele vem com uma chave para que possa montar realmente. A diversão é garantida, ó. Aí tem as peças, a cabine externa do carro, a parte inferior, tudo que você consegue, né, ir ali estimulando cada uma das peças em separadas. Então é muito legal, que a recomendação, papai, está com dúvida, esse brinquedo é indicado ou não para o meu filho, qual que é a idade recomendada? Sempre nas embalagens tem as recomendações das idades. Tá aqui, ó, para maiores de 3 anos. Então é muito legal, porque é naquela fase lá que já tá, né, pré-escolar, daqui a pouco vai mais para uma série um pouco maior da escola, então consegue realmente desenvolver muito bem ali a sua função motora, né? Exato. Então né, quando for escolher um brinquedo, né, tanto para a menina quanto para menino nessa faixa etária dos 5, né, 4 para 5, pensar assim, qual é a função desse brinquedo? Então, vai ficar lá, vai ser mais lúdica ou vai ser, Sim. né? Ela vai trabalhar funções motoras ali, né? Então, acho que isso vale a pena a gente visualizar no brinquedo. Sim, verdade. Ali nós temos até já uma versão de desses, né? Não exatamente desse modelo, mas esse processo de montagem, como fica legal, né? E acho que para a criança de ter a sensação, eu montei, eu que montei o meu carrinho, e até para ela brincar e o apego emocional que ela pode ter com aquilo, é para um nível totalmente diferenciado, né? Então é muito legal porque os pais aí juntos podem brincar, se divertir. E para a fase de adolescente, eu já sei que mais uma veio aqui, ó. O The Best. Olha, mas né? aí né? os pais podem colocar o desafio para os filhos. Joga contra. Sim, boa, né? boa. E dica. Se a criança perder, perdeu. Né? Ai, não, por favor, deixa eu ganhar. Perdeu, paciência. Pra criança já aprender, né? Pra criança aprender. E fora o jogo do Uno, né, que a gente citou bastante, todos os jogos de tabuleiro são muito bons. Então, eu vi que a Toy Mania, ele traz, né, lá no site, jogos, né? Então, tem jogos de tabuleiro, tem... Banco imobiliário. Jogo da vida. Tem um jogo que nós conversamos sobre ele, tem na Toy Mania. Não me recordo agora o nome, mas eu sei que jogo que é, porque você coloca uma plaquinha aqui. Não é do adivinha quem? Exato, adivinha quem eu sou. Adivinha quem eu sou. Sensacional. Esse jogo é maravilhoso, né? A criança vai ter que criar uma imagem mental daquilo que ela tá vendo. Sim. E sem falar o nome. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Olha, Jana, assim, estou perplexa por esse papo, que realmente foi muito bom, muito prazeroso para mim, tá? E eu agradeço em nome de toda a equipe da Toy, todo o pessoal da produção que está por trás desse projeto. E fica aqui realmente todo esse conhecimento, essas dicas foi compartilhada aos pais, tios, tias, avós, de como é importante se atentar a essa questão motora, cognitiva, todos esses pontos que você citou. Então, você que está nos acompanhando, você pode rever esse episódio várias vezes, compartilhar com outras pessoas, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.
né? E aqui não foi ditado regras, mas trago explicações que te ajudem no seu dia a dia. Exato. Então, acho que esse é o grande ponto. Novamente, agradeço muito a sua participação e fique à vontade também para você agradecer por estar conosco, que eu espero que tenha sido recíproco. Não, foi sensacional. Como eu disse no começo, assim, trazer a psicomotricidade para um mundo do brincar é muito importante. Sim. Porque é o que eu faço o dia inteiro. Né? Sim, eu sim. brinco o dia inteiro. Sim. E divulgar isso, que é uma área pouco conhecida. Sim. Né? Poucos conhecem a psicomotricidade. E vocês da Toy Mania trazer isso, vocês não sabem a importância para a área que isso faz. Né? Então eu agradeço demais o convite. Estou à disposição para a gente conversar. E estou muito feliz e acho que vai ser um projeto muito bacana, que os pais vão adorar em casa. Isso aí, tenho plena certeza. Inclusive você, Toy Maníaco, pode seguir também a Jana nas redes sociais, que está aqui abaixo. Pode seguir também a Toy Mania nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no podcast. Esse podcast você consegue acompanhar também no Spotify. Então, assim, em todas as plataformas possíveis de comunicação, estaremos lá marcando presença justamente para compartilhar esse conteúdo. Olha, realmente gratidão a você que nos acompanhou nessa jornada, que segue aqui. Então, eu tenho certeza que cada Toy Maníaco, cada papai aí que viu, com certeza vai ter um olhar mais diferente agora sobre os brinquedos. Não, né? Com certeza, com certeza. Né? Eles vão, quando forem comprar, já, né? Quem teve a oportunidade de assistir vai comprar com outro olhar. Né? Eu acho que o nosso objetivo vai ser bem atingido, se for assim. Isso aí, com um olhar muito mais atento. Então, muito obrigada pelo seu tempo, Toy Maníaco, muito obrigada. Jana, por ter super aceitado o nosso convite. E vejo vocês até a próxima. Beijo, tchau, tchau.